Eu imagino como deve ser o clima ali. Assim, deve ser um clima normal, claro, porque às vezes a pessoa diz, é a família de um santo, eles vão passar o dia todo como um mosteiro, rezando e tal. Existe tem briga ali, dos irmãos. tem um clima de família e tal, mas eles cultivam ali uma realidade de horário, de oração. Sim. É todo mundo muito livre. Como é que funciona? Tem a capela dentro de casa. Certo. Né? Missa, eles frequentam a paróquia Catedral, São Rufino. Certo. Né? Mas quando eles viajam, vão sempre nas missas, nas paróquias, etc. Eles têm o Santíssimo em casa, para adoração, e o Santo Terço todo dia. Quando não vão à missa todo dia, mas o Santo Terço todo dia eles rezam, na capela. E são as crianças quem coordenam. Né? O que eu fico impressionado, eu escutei a pessoa falando que cuida da exposição dos milagres eucarísticos, né? A quantidade de conversões que ainda se colhe em quem visita uma exposição de milagre eucarístico que o Carlos fez, né? Ele que programou tudo. Tudo. Dona Antônia organizou, diagramou, colocou nos moldes que tem que ser hoje, mas foi ele que fez toda a pesquisa. Tá. Achou quase 200 milagres eucarísticos que aconteceram no mundo. Olha. Nem eu, como padre, sabia, só conhecia o de Lanciano. Sim. A gente só conhece o de Lanciano, né? No máximo Santarém, Lanciano. Nem esse eu assim. sabia também. E o cara achou até no Egito. O que estava lá, o que está em Santa Rita também? Sim, de Santa Rita. Uhum. E ele achou mais de 200. Olha que coisa, né? E como que ele fazia? Ele levava essa exposição? Pesquisando, não, ele só pesquisou, ele não levou para lugar nenhum. Ele não montou, ele não chegou a montar. Estava tudo no notebook. Mas, rapaz... Isso é Dona Antônia que liberou isso depois. Uhum. Por isso não tem direito autoral nenhum. Nada do Carlos tem direito autoral, gente. É tudo liberado. Não precisa pedir autorização de nada. Agora, tem coisas que ali no notebook ou nas entrelinhas que o senhor lembra ali que as pessoas quase não sabem, mas que seria assim, nossa, isso aqui realmente eu escutei ali e era muito curioso, que ele deixou escrito ou alguma coisa assim parecida? Olha, das coisas escritas todas são públicas. Dona Antônia já liberou tudo, não tem assim mais nada, né? O que talvez eu tenha de depósito pelo fato de ter convivido com a família, um ano, né? é ouvir o dia a dia, coisas do dia a dia, das peripécias do Carlos positivas, né? Mas do menino também que tinha muita consciência do que ele era, ao ponto de transformar ali a sua própria família. Mas, assim, das coisas mais afetivas eu ouvi muito da Luana, da avó. A Luana, eles eram muito grudadinhos. Os avós na cultura italiana ainda exercem uma posição assim muito de afeto, o avô e a avó. Então a nona vai ser sempre aquela pessoa querida a quem todos se reportam e é um patrimônio mesmo. Né? E a Luana, mãe da Dona Antônia, foi sempre muito apegada. Né? Como toda a família, tem algumas coisas também, a família do pai do Carlos já não foi tão próxima do Carlos, né? Já eram mais capitalistas, pensando assim no Carlos num outro viés, e o Carlos não queria nada disso. Mas ali as coisas do dia a dia, a Mirella, que conviveu com o Carlos, que era uma das funcionárias da casa lá em Assis, que naquele ano era quem ficou ali cuidando de mim praticamente, contava muita coisa do Carlos com os netos dela, na convivência dele com as outras crianças, de uma ou outra pessoa ali, como do colega dele. O Rogers tem um depósito muito grande de coisas, porque o Rogers é a grande relíquia hoje, o babá dele, né? Conviveu com ele dos 5 anos até os 15, até morrer, que era a quem ele converteu, que era de religião hindu. O Carlos catequizou ele. O Rogers é patrimônio da família, cuida da casa deles lá em Milão. Né? Então o Rogers tem muita coisa ali do dia a dia daquele menino que saía de bicicleta com ele na rua, né? que tomava sorvete, que tinha sempre uma palavra para dizer. Mas assim, uma das coisas que mais me atrai de saber do Carlos, e isso eu vejo na Dona Antônia, é o cômico. Dona Antônia, você fica com ela, a cada 10 palavras, 8 é para você dar risada. Olha só. Né? Ela consegue, né, transformar. Cara, eu nunca vi Dona Antônia mal-humorada, eu nunca vi Dona Antônia. É impressionante conviver com Dona Antônia. Ela transforma tudo em riso. E Luana, como que era o Carlos? Olha para a Antônia. Olha para a Antônia, que é o Carlos todinho. Né? O pai é reservado, do silêncio. Dona Antônia é expansiva. O Carlos conjugava muito bem. Mas o Carlos era cômico.
Ele era brincalhão mesmo, contava piada mesmo, né? Mexia com o ambiente, todo mundo se sentia atraído, era bacana estar com ele, né? Ele tinha um sotaque assim, bem do jeitão do milanês, que é bem diferenciado lá na Itália, as pronúncias. E o do milanês é bem interessante, né? E o R Murcia, que eles chamam, né? Ele não tinha o R de Roma, ele tinha o R de rua, né? De Roma, que é diferente o jeito do milanês falar. Então, pode olhar naqueles vídeos dele. Então, ele atraía não só pela beleza física, que o cara era belíssimo, né? A Luana era que falava, o meu neto, quando chegava, todas as cabeças ficavam olhando. Né? Mas assim, a beleza transcendente que aparecia ali, né? E aquelas outras coisinhas do dia a dia, né? A comida que ele mais gostava, o espaguete alho e óleo que ele muito gostava. Alho e óleo. A gente escuta muitos relatos, né, de milagre, de graça alcançada, né? Aqui mesmo, na Ítalo, nós temos relatos, porque tem a paróquia aqui, a gente escuta muita coisa, né? Mas na vida do senhor já experimentou coisas assim que isso aqui eu não acredito. Meu Deus do céu, só pode ser intervenção divina aí do cara. Já. Inclusive, o próprio título do meu livro se deu por conta disso. Foi Carlo. Foi Carlo. Né? Cara, muita coisa o cara já aprontou comigo. Foi Carlo. Né? Até quem está junto de mim, né? Né, Rogério? Muita gente já foi Carlo. Impressionante. Mas assim, agora no mês que vem eu estou lançando meu segundo livro, né? E nesse livro eu conto nesses 3 anos de missão. Como que vai chamar o segundo livro? Olha que interessante. O primeiro foi Carlos, né? Foi Carlos, o segundo, Carlos sim, eu não. Ah, boa, Carlos sim, eu não. Né? E, rapaz, olha, eu conto muita coisa das missões, certo, de alguns relatos que eu ouvi, né? Como assim, alguns pontos também pela espiritualidade do Carlos dando uma resposta, mesmo a questão dos influencers, essas coisas, eu trabalho um pouquinho isso também. Mas das muitas coisas que me chamou a atenção foi num certo lugar onde eu fui e era uma multidão de jovens e depois, quando eu terminei a minha fala, que foi sobre o Carlos, não, isso eu posso falar onde foi no Congresso Eucarístico Nacional, aquela multidão de jovens, era de madrugada, eu terminei, depois o pessoal veio tudo para querer abraçar, para querer tirar foto. Aí veio aquela multidão de jovens. Aí veio segurança, você quer que tire eles de perto? Não, por que tem que tirar de perto? Vou atender a todos. E eu gosto de fazer isso depois. Fiquei atendendo aí. Tinha um jovem com uma jovem e esse jovem estava meio chorando. Aí eu chamei ele e falou, não, espera, deixa todo mundo vir. Ele ficou por último. Quando eu terminou aquele veio, ele se jogou nos meus braços e começou a chorar. Né? Chorou, deixei ele chorar. Aí ele, padre, eu quero dizer para o senhor que depois desse momento eu acredito em Deus. Eu era ateu. Eu vim aqui porque minha namorada me trouxe, foi a chantagem dela. Você vai, eu vou sempre nas coisas suas, vamos nas minhas. Mas depois que o senhor falou do Carlos, eu quero dizer que eu acredito em Deus, eu quero me confessar. Olha, no outro dia eu atendi a confissão, ele foi à missa, foi um negócio muito bonito, sabe, assim, tocante mesmo, né? Então assim, como é próximo, e assim tantas outras experiências, não só dos outros, na minha vida já perdi a conta, né? Mas vendo, sabe, Guto, nas outras pessoas, assim, meu Deus, que coisa bacana, né? Todo dia eu recebo relatos, todo dia. Se fosse compilar isso daí, as pessoas se permitem fazer uma experiência do imanente para o transcendente, porque o Carlos é imanente. Nossa Senhora é imanente, no sentido, foi humana, esteve aqui com a gente, etc. Tal. E parecia que a santidade era algo que estava fora de moda. Sim. Não, continua sendo chamado de Deus no tempo e no espaço. A questão é que a gente viveu um momento aí, sei lá do que aconteceu, e Deus está suscitando novamente, dando uma chacoalhada nesses tempos, até para se ressignificar tudo isso aqui que a gente está vivendo. Olha, né? A nova forma de encontro à santidade por meio de uma palavra que eu digo, do seu podcast. Quantas pessoas depois, puxa, vai ouvir, vai mandar mensagem, puxa, aquilo me tocou, aquilo me chamou a atenção. Então hoje está sendo assim. Então nós temos que estar sensíveis a isso, né? Então tem muita coisa assim que, se fosse elencar aqui para você. Lá na minha região, de Juazeiro do Norte, tem a Beata Benigna, em Santana do Cariri. Fui visitar todos os lugares. Não é emocionante? Do poço lá dentro, não é tudo uma coisa, não é?
E assim, quando ela foi beata, se trabalhava uma foto em uma imagem. Certo. Ou melhor, quando ela era serva de Deus. Quando foi para beatificação, mudaram a imagem, como ficou um pouco mais europeia, assim, a forma como designaram a foto, porque no caso dela não tinha foto, não tinha nada, né? E hoje a gente vê um Beato Carlo Acutis com a camisa vermelha, com os cabelos esvoaçados, aquela foto que todo mundo conhece, que inspirou essa imagem e tantas outras, né? A probabilidade, eu acho que é de continuar a mesma figuração. Por exemplo, a minha pergunta é: será que o pano que vai descer do Vaticano no dia da canonização é essa já imagem de figura de um menino de calça jeans, com o tênis, a camisa vermelha e a mochilinha nas costas? Será que a gente pode aguardar esse daí descer de lá? Ou existe possibilidade de um ajuste quando for santo? Não tem nem como desajustar. Nada, né? O ajustar nessa perspectiva que você está falando seria um desajuste, uma adulteração. Que ela era leigo no seu tempo. Quando Dona Antônia vestiu o filho, falou: meu filho era assim. É que há uma tendência no formato de muitos de que porque é santo tem que colocar... porque tem foto dele com terno e gravata, por exemplo. Tem ali vídeo dele com terninho e gravata. Mas não vai colocar uma batina. Ali. Né? Nem uma roupa de coroinha, porque nunca foi. Isso. Então não tem sentido. O santo, antes de tudo, expressa a sua essência, o que ele foi, leigo. E a Dona Antônia vestiu o filho como ele era. Meu filho era assim. Não vou colocar nele um jaleco de ministro da Eucaristia se ele nunca foi ministro da Eucaristia. Sabe, às vezes tem umas coisas que eu não entendo, né? Como se a santidade tivesse... que a roupa faz o monge, que o hábito faz, sim. Sem sombra de dúvida, eu uso batina. E eu sei que isso é sinal. Mas nós estamos dizendo que a santidade é um chamado que Deus faz a todos. A todos. É verdade. A todos. Quando que foi feito? No dia do batismo. Carlos respondeu como ele era. Então não há necessidade de adulterá-lo. São Francisco respondeu como ele era. Padre Pio respondeu na sua condição de padre capuchinho. E assim todos. Então não teremos...